Começando o ano novo, uma mensagem, uma palavra, né, que Deus nos dá. Quero pedir, né, que Deus abençoe cada um nesse novo ano que estamos começando, esse ano de trabalho, de desafios que temos pela frente. E hoje eu gostaria de falar e compartilhar com vocês algo que nós até temos batido bastante nessa tecla, que é sobre relacionamento com Deus. Nos relacionarmos com Deus, né? E o que é um relacionamento? O ato de relacionar, né? É estabelecer uma ligação, uma conexão com algo, com alguém, existir uma correspondência, né? Uma relação afetiva, uma relação amorosa, uma relação de amizade ou de intimidade entre pessoas. Também tem a ver com a maneira, né, de tratar, de ser tratado, de conviver bem e de se conectar, né, amigavelmente com outras pessoas. Tudo isso tem a ver com relacionamento. E nós estamos falando aqui de um relacionamento muito importante, né, algo que é imprescindível na vida de uma pessoa. E quando eu digo uma pessoa, eu digo na vida de todo cristão, que é um relacionamento com Deus. Todo aquele, né, que crê em Deus deve buscar, né, essa comunhão, deve aumentar a intimidade com Deus a cada dia, porque não é somente um ato de forma, mas é uma grande necessidade que nós temos. Então, o relacionamento com Deus nada mais é do que convivência com Ele. É nos relacionarmos, né, conviver com Deus todo dia, em todo momento. É um trato diário com o Senhor, né, tornando algo muito familiar essa relação de amizade, né, esse relacionamento entre nós, eu e Deus. Lá no Salmo 25:14, está escrito assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, Deus, né, ele quer ter intimidade, né? E o temer aqui, nós vamos entender, não é questão de ter medo, né? Mas temer é com respeito, né? Sabendo, entendendo quem é Deus. Mas ele diz aqui que ele abre a sua intimidade, ele dá a conhecer a sua intimidade. Lá em Números 12, versículo 8, até nós falamos sobre esse episódio, né, hoje de manhã. Lá está escrito assim: com Moisés converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Então, aqui, nós entendemos que Moisés tinha verdadeiramente um relacionamento direto, né? Uma comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus, ele era familiar a Deus. E nessa relação de amizade com Deus, Moisés tinha esse privilégio de falar claramente, né, face a face com Deus. Não só falar, né? Aqui Deus está falando que ele conversava face a face com Moisés.
Olha que privilégio isso, né? Receber de Deus diretamente diretrizes, conselhos, orientação, né, para a nossa vida. Agora, qual seria, né, o principal segredo, o segredo principal de termos um relacionamento com Deus? O primeiro é exatamente o básico, né? A coisa mais chave, é exatamente nos convertermos a Ele. Lá em Jeremias 3:22 está escrito assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Então, uma busca, né, uma volta ao Deus vivo e verdadeiro. Lá em 2 Crônicas 39, está escrito assim: porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia e tornarão a esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a Ele. Conversão a Deus, né? Se voltar totalmente para Deus. Lá em Neemias 1:9 está escrito assim: mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. A condição, mas se voltardes, se vos converteres a mim e obedecerdes à minha palavra e praticar a palavra com amor, haverá bênçãos. Então, se converter a Deus, quando nós trazemos para a nossa realidade, né, é exatamente passar pelo Calvário. Aceitar pela fé o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu, né, em nosso lugar. E nascer de novo nele pela fé naquilo que ele fez, naquilo que ele é. E quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós passamos a ter comunhão com Deus. Nascidos de novo através dessa conversão, através de Cristo Jesus, nós passamos a experimentar um relacionamento novo, um relacionamento de comunhão mesmo, de intimidade, de vitórias com Deus, né? Através de quê? Através do Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas, nos levando a ter comunhão com Deus Pai. Relacionamento que começa, né? Um relacionamento que permanece, que termina na cruz, já olhando para o trono, né? Levando-nos a ter esse relacionamento perfeito e eterno, até estarmos na glória com Deus. Então, a conversão a Deus, através da fé em Cristo Jesus, através do novo nascimento, e ali começa, né, esse relacionamento, e através desse relacionamento nós podemos cada vez mais ter intimidade e receber cada vez mais bênçãos de Deus nas nossas vidas. E é muito importante, né, esse nosso relacionamento com Deus. Porque através desse relacionamento, nós podemos ser aquilo que como eu diria assim, pedido de nós, né? Lá em Mateus 5,14 está escrito assim: vós sois a luz do mundo.
Então, é de vital importância, né, nesse nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Ele. Por quê? Por Cristo Jesus, nós nos tornamos seus filhos. E como tais filhos, né, e como filhos, nós temos que aprofundar essa comunhão, essa intimidade com o Pai. Somos filhos de Deus, através da nossa fé em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, nós vivemos na luz e nós devemos mostrar essa luz que nós temos às outras pessoas que ainda estão na escuridão do pecado. Então, quem tem comunhão com Deus, quem anda com Deus, obedece à sua palavra, anda na luz e reflete essa luz para o mundo. O cristão verdadeiro, aquele nascido de novo, no seu sentido individual, como pessoa, e quando eu digo coletivo é como o corpo de Cristo, deve ser luz para o mundo. Então, as nossas atitudes, relacionamentos, têm que estar sempre em conformidade com a natureza de Cristo. Refletirmos Cristo, refletirmos o caráter de Cristo, refletirmos a luz de Cristo ao mundo. Cristo é a luz. Ele é luz para cada um de nós. E a sua presença em nós, habitando em nós, através do Espírito Santo, é a resposta para, eu diria assim, o problema básico da vida e a chave para sermos íntimos de Deus Pai, de ter intimidade com Ele, de termos comunhão com Ele, de termos amizade com Deus Pai, de sermos tratados verdadeiramente como filhos confiados, né? Filhos que merecem a confiança do Pai. Temos que manter esse relacionamento com Deus através do Espírito Santo habitando em nós. E existem, né, chaves para isso. Como nós podemos manter, conservar e enriquecer esse relacionamento com Deus, né, durante a nossa caminhada aqui. Um dos primeiros aspectos, e que nós já falamos algumas vezes, para mantermos, né, esse relacionamento com Deus, lá em Colossenses 3,16 está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, como temos falado e como nós vamos entender aqui, não é exagero para a nossa vida nós lermos, né, estudarmos profundamente a palavra de Deus, mas ela é exatamente uma necessidade, porque a palavra de Deus é exatamente a revelação de tudo aquilo que Deus é a revelação de Deus. Então, lermos a Bíblia, absorver a Bíblia, ingerir a palavra, está escrito, é uma ordem de Deus para cada um de nós. Para quê? Para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais. E sem a palavra de Deus na nossa vida, não há relacionamento com Ele. Por quê? Porque na palavra nós encontramos Deus, encontramos o nosso viver com Cristo, encontramos a salvação. E com a palavra nós alimentamos, né, esse relacionamento com Deus de uma maneira cada vez mais forte e mais constante, cada vez mais firme. E através da palavra de Deus agindo na nossa vida, porque ela é viva, eficaz, vai acontecer um quebrantamento em nós.
vai acontecer muitas vezes um regozijo, muitas vezes emoções serão despertadas através da leitura da palavra, sensibilizadas pelo Espírito Santo que agora habita em nós. Cada vez mais revelações profundas, né? Trazendo conhecimento de Deus para nossas vidas, através da palavra, da sua palavra, reveladas pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é um instrumento. Eu digo que é o próprio Deus agindo, né? Em restauração, libertação, em cura para as nossas almas, cura para o nosso corpo. A palavra de Deus é a base de tudo, porque ela é Deus. Então, a palavra de Deus, fluindo em nós, ela fortalece o nosso espírito, conforta a nossa alma, fortalece a nossa personalidade por dentro, cada vez mais, até nós refletirmos, né, a Cristo Jesus em cada ação, em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude de cada um de nós. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, não pode ser apartada, né, do tratamento interior que o Espírito Santo faz em nós, e está fazendo e quer fazer, continuar fazendo esse aperfeiçoamento, né, na nossa vida. E a palavra é fundamental, porque a palavra é a revelação de Deus. Então, a palavra é remédio para a nossa alma, que foi marcada pelo pecado. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, gera paz, gera poder, gera prosperidade, gera alegria, gera saúde, gera força, gera vitória nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos nos relacionando com Deus, o Criador de todas as coisas, através da sua palavra. Lá em Josué 1:8 está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Lá em Provérbios 4, 20 a 22 está escrito: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, nós vimos ali que a ordem de Deus para Josué foi ser forte, corajoso para herdar a terra, mas apresentou, né, um meio para que ele conseguisse fazer essa conquista. Era não se desviar da palavra de Deus para que ele fosse bem sucedido. E ele ali insiste, né, para que Josué falasse constantemente da palavra, meditasse e fizesse aquilo que a palavra ordenasse, né, ou estivesse ordenando para que o seu caminho prosperasse. Então, a nossa alma verdadeiramente, ela tem sede da palavra de Deus. Ela tem sede de Deus. E ela deve, né, a palavra de Deus deve ocupar um lugar central na vida de cada cristão aqui. Ela deve ser, como eu diria assim, o guia, a orientação nesse caminhar, né, aqui nesse mundo de todo cristão. O grande problema, né, de muitos é estar
e ser desatento e displicente com a palavra de Deus. E aí a pessoa pode ter nascido de novo, mas se ele se torna displicente com a palavra, ele acaba se empobrecendo espiritualmente, né? Perdendo aquele contato direto, aquela comunhão com Deus, né? Até chegar a um ponto de ele mesmo se interrogar quanto à qualidade de vida que ele está vivendo. Então, muitas vezes, o desvalor pela palavra abre um espaço para o inimigo atacar e agir, né, na vida daquele que releva a palavra de Deus, que não se fortalece nela, não busca orientação, não obedece ao mandado do próprio Deus de se alimentar da palavra, se fortalecer na palavra. Porque a palavra é Deus. E através da palavra nós fortalecemos a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Então, o que devemos fazer é buscar a palavra de Deus. A direção do Espírito Santo nesse momento de leitura. Ler a palavra devagar, meditando, examinando, extraindo o seu ensino, anotando, descobrindo as verdades, os tesouros, né, ocultos que estão ali para nossa vida. E isso significa o quê? Alimentar-se, encher-se de Deus. Significa ter um relacionamento profundo com Deus. E a palavra de Deus, né, agindo em nós, acaba nos dando satisfação, né? Lá no Salmo 1, está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A intimidade com Deus, estar cheio de Deus através da sua palavra, nos dá como consequência sermos árvores plantadas junto a correntes de água, e que dá o seu fruto no tempo correto, e tudo o que fizer será bem sucedido. Então, a palavra, quando meditamos nela, nos enchemos dela, nos orientamos por ela, né? Como o salmista diz aqui, ela só nos dá prazer, satisfação, sustento, força, direção, sabedoria. Então, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, é preciso que a sua palavra esteja verdadeiramente entranhada em nós e nós nela, de tal maneira que nos tornemos ali algo assim que é uma só realidade. Nós em Deus, Deus em nós. Lá em Provérbios 4, versículos 3, de 4 a 6, está escrito: retém em teu coração as minhas palavras. Busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama-a e ela te dará segurança. Lá em João 15, versículo 7,
está escrito: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bênçãos de Deus através de estarmos cheios da sua palavra, de estarmos em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, através da sua palavra. Então, a palavra de Deus, né, que é o próprio Deus, é bússola, né, que conduz o Filho de Deus até um dia encontrarmos, né, o nosso comandante, o nosso Pai, face a face. Nós precisamos não só ouvir, mas nós precisamos praticá-la. Só conhecê-lo e não colocar para valer em nossa vida não tem valor nenhum, né? Lá em Tiago 1:22 está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Então, eu só vou conhecer o Pai que eu tenho, o Pai que me adotou através de Cristo Jesus, se eu meditar na sua palavra, se eu me tornar um bom conhecedor das verdades eternas que estão ali registradas na Bíblia, que são a revelação de Deus para cada um de nós. E através dela nós podemos ter uma verdadeira intimidade, viver um relacionamento de pai e filho, um pai amoroso que quer cuidar totalmente da vida do seu filho. Então, nós devemos, né, buscar conhecer a verdade, conhecer a regra de fé, a regra de vida, né, que está registrada na palavra de Deus. Nós temos que penetrar, meditar na palavra, interiorizar, obtendo ali significado de cada parte do que está escrito, alimentar-nos dela, encher-nos dela e praticar a palavra de Deus. Porque diante da palavra de Deus, quando nós estamos cheios dela, e ela eficaz na nossa vida, cada problema, cada sonho, cada pedido, cada alegria, cada plano passa a ter condições de serem resolvidos e realizados. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Lugar mais seguro para se edificar uma casa é estar sobre a rocha. E, espiritualmente falando, né, somente aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, aquele que tem essa intimidade com Deus, é que edifica a sua casa, a sua vida espiritual sobre a rocha. Então, o caminho da bênção é o caminho da obediência, da prática à palavra, da palavra de Deus. E é muito importante nós estudarmos, aprendermos, nos enchermos da palavra, memorizar a palavra. É importante nunca ler a Bíblia displicentemente, apressadamente. Nós temos que reservar um tempo para pensar realmente sobre aquilo que nós estamos lendo, meditar, e ali, então, absorver mais conhecimento. E o Espírito Santo, ele se dispõe a fazer isso, a nos revelar cada parágrafo, cada ensinamento ali. E quando nós meditamos e refletimos profundamente no significado, né, ali nós absorvemos esses ensinamentos e podemos praticar
na nossa vida. Nós, quando fazemos isso, nós lemos, meditamos sobre a lei de Deus, né? Deus lá em Hebreus 8:10 está escrito assim: gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Porque muitas vezes haverá momentos em que nós não teremos nas mãos a Bíblia, mas mesmo assim estará em nosso coração e mente a palavra de Deus para manter, para renovar, para nos preservar na fé e sustentar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Pai. Relacionamento com Deus. Isso que nós precisamos, é o que nós mais devemos querer. E lá em 1 João 2:3 está escrito assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Se guardarmos a sua palavra e aplicarmos na nossa vida, podemos dizer que nós temos um relacionamento com Deus, que nós temos intimidade com Ele. Amém? Que essa seja o nosso desafio, né? E a nossa meditação para hoje. Uma boa noite a todos, bom descanso e até amanhã, na graça de Deus.